Gênesis 24, 1 a 67. Esse é o nosso sermão de número 61, no livro de Gênesis, e trata-se da 18ª parte, sermão de número 18, em relação à vida de Abraão. Depois nós temos o próximo capítulo, que é o seu inteiro, os Gênesis 25, depois nós já começamos com a vida de Isaac, capítulo 26. Então diz assim o texto, é uma leitura longa, tá? Mas é importante a gente passar por ela toda. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu antigo servo da casa que governava tudo que possuía, põe a mão por debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo, talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra, nesse caso, levarei teu filho para a terra de onde saíste? Respondeu Abraão, cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da terra de meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou dizendo, à tua descendência darei essa terra, ele enviará o seu anjo que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou por fazer segundo o resolvido. Tomou o servo 10 dos seus camelos, do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naor. Fora da cidade fez ajoelhar os camelos, junto a um poço de água, à tarde, hora em que as moças saem a tirar água. E disse consigo, ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que eu estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, a moça quem eu disser, inclina ao cântaro para que eu beba. E ela me respondeu, bebe, e darei ainda a beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Considerava ele ainda, enquanto saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, a mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse, dá-me de beber um pouco de água do teu cântaro. Ela respondeu, bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse, tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço, para tirar mais água, tirou-a e deu-a a todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro, de meio ciclo de peso, e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro. E perguntou-lhe, de quem és filha? Peço-te que me digas, haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique e a comitiva? Ela respondeu, sou filha de Betuel,
filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naomi. E acrescentou: temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. E a moça correu e contou-os da casa de sua mãe todas estas coisas. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte, pois quando viu o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. E lhe disse: entra, bendito do Senhor, porque está aí fora, pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então fez entrar o homem, descarregaram-lhe os camelos e lhes deram forragem e pasto. Deu-se-lhe água para lavar os pés, e também os homens que estavam com ele. Diante dele puseram comida, porém ele disse: não comerei, enquanto não expuser o propósito a que venho. Labão respondeu-lhe: dize. Então disse: sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito a meu senhor, e ele se tornou grande. Deu-lhe ovelhas e bois, e prata, e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, era já idosa quando lhe deu à luz um filho, e este deu a ele tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás esposa para meu filho das mulheres dos cananeus, em cuja terra habito. Pois irás à casa de meu pai e à minha parentela, e tomarás esposa para meu filho. Respondi ao meu senhor: talvez não queira a mulher seguir-me. Ele me disse: o Senhor em cuja presença eu ando enviará contigo o seu anjo e levará a bom termo a tua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai tomes esposa para meu filho. Então serás desobrigado do meu juramento, quando fores a minha família. Se não te darem, desobrigado estarás do meu julgamento. Hoje, pois, cheguei à fonte e disse comigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se me levas a bom termo a jornada em que sigo, eis-me agora junto à fonte de água. A moça que saí para tirar a água é quem eu disser: dá-me um pouco de água do teu cântaro. E ela me respondeu: bebe, e também tirarei água para os teus camelos. Seja essa a mulher que o Senhor designou para o filho do meu Senhor. Considerava eu ainda assim, no meu íntimo, quando saiu Rebeca trazendo o seu cântaro ao ombro. Desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse: peço-te que me deixe de beber. Ela se apressou, baixando o cântaro do ombro, e disse: bebe, também darei de beber aos teus camelos. Bebi, e ela deu de beber aos camelos. Daí perguntei: de quem és filha? Ela respondeu: filha de Betuel, filha de Naor e Milca. Então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos. E prostrando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de tomar para o filho do meu senhor uma filha do seu parente. Agora, pois, se haveis de usar de benevolência e de verdade para com meu senhor, fazei-mo saber, se não declarai-mo para que eu vá, ou para a direita ou para a esquerda. Então responderam Labão e Betuel: isto procede do Senhor. Nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença, toma e vai-te, seja ela mulher do filho do teu Senhor, segundo a palavra do Senhor. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor, e tirou as joias de ouro e as de prata, vestido, e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele passaram a noite.
De madrugada, quando se levantaram, disse o servo: permite que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, depois irá. Ele, porém, lhes disse: não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permite que eu volte ao meu senhor. Disseram: chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ela respondeu: irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã e a sua ama, e ao seu servo Abraão e os seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: és nossa irmã. Sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com suas moças, e montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha do caminho de Beer-lahai-roi, porque estava na terra do Negueb. Saíra Isaque a meditar no campo. Ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaque, apeou do camelo. E perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. História longa, mas é bonita. Né? Nós vamos orar. Pai, obrigado pela leitura que podemos fazer da tua palavra e rogamos que o Senhor nos instrua a partir dela. Possamos confiar no Senhor como o servo confiou, de ver a sua mão agir em nossa vida, nos nossos caminhos, assim como o Senhor fez na vida desse servo e nos caminhos que ele precisava ser. Ajuda-nos a caminharmos com tamanha confiança diante de Ti. Fala a cada um dos nossos corações. Exalta o Teu nome em nosso dia. Em nome de Jesus. Amém. Aqui no Rio de Janeiro eu já experimentei algo que é legal, uma coisa bem interessante. Às vezes eu estou conversando com alguém e a pessoa diz o seguinte: olha, você não é daqui. Né? Percebem logo pelo sotaque. Eu não sei se está mais forte, ou se ele continua forte, ou se ele está mais fraco em relação ao interior. Aí pergunta: você é casado, né? Eu sou casado com uma gaúcha. E tem duas cariocas. Duas carioquinhas. Né? E as pessoas falam o seguinte: mas como é que aconteceu tudo isso? Você lá da Porta de Minas, né? Que São José do Preto é bem ali, já perto de Minas. Casou com alguém que está lá no meio do Rio Grande do Sul, lá perto de Porto Alegre, e tem duas crianças. Né? Às vezes tem certas histórias que são bem interessantes. Talvez você já deve ter chegado com seu pai, com sua mãe, e perguntado: pai, mãe, como é que vocês se conheceram? Né? E aí você para ouvir toda aquela história. A Sofia falou, às vezes, quando põe ela para dormir, pai, conta uma história de quando você era pequeno. Ou conta a história de quando você conheceu a mamãe. Elas gostam de ouvir essa história. E se alguém chegasse para Isaque e Rebeca e falasse: como é que vocês se conheceram? Como é que vocês se conheceram? Né? Dependendo da pessoa que ouvisse a história de Isaque e Rebeca, nós vamos tentar trazê-lo para os nossos dias e com todo o contexto de pensamentos que existem hoje. Se Isaque e Rebeca estivessem aqui hoje contando como eles se conheceram, nós poderíamos pelo menos ter 3 tipos de pensamento ou de resposta àquilo que as pessoas ouvissem. O cético ou o descrente, que não acredita num ser metafísico, num ser pessoal, não acredita que existe uma força por detrás dos eventos da vida, diria que tudo isso foi uma grande coincidência. A pessoa ouviria a história de Isaque e Rebeca e diria: uau, que grande coincidência tudo isso. O servo sai e ele diz: olha, a moça
que me der de beber, ele der de beber para o meu camelo, essa daí vai ser a com quem eu vou levar para casar com o meu servo. E aí aparece a moça e faz tudo. Uau, grande coincidência. O cético talvez diria isso. Mas o mundo também tem pessoas que são místicas. São pessoas que acreditam numa força, que acreditam num sobrenatural. Diria que foi sorte ou destino. Olha, que sorte a sua, hein? Ou o destino uniu vocês. Que a força invisível, eles creem no sobrenatural, mas não necessariamente num ser pessoal, mas uma força invisível que conduziu todos aqueles acontecimentos. O cético diria que foi uma grande coincidência. O místico diria o seguinte, olha, foi o destino. Uma força que uniu vocês. O cristão diria o seguinte, isso é a mão de Deus. Isso é a mão de Deus. A grande diferença entre os três é que o cristão, não somente identifica a causa, mas também percebe os meios. Ele não somente diz, olha, Deus causou tudo isso, mas ele consegue ver os meios que Deus usa para ter causado tudo aquilo que aconteceu. Seu relacionamento com Deus lhe capacita a experimentar a bondade e a fidelidade de Deus em cada detalhe e em cada aspecto da sua vida. Então, nesse grande capítulo 24, uma ideia central que nós podemos trabalhar é a seguinte: o povo da aliança confia de que o Senhor lhe guiará e lhe dará sucesso quando procederem com fidelidade diante de Deus. O povo da aliança confia que Deus lhe guiará e lhe dará sucesso quando procederem com fidelidade a Deus. Então nós temos aqui alguns pontos a analisar, repassar com mais detalhes para depois nós entrarmos nas aplicações. Primeiro nós temos nos 9 primeiros versos a preocupação de Abraão com Isaac e o futuro dele. O texto, lembra, desde o capítulo 23, já é uma transição de personagem. O foco deixa gradualmente de ser Abraão para ser em Isaac. Aqui nós já tratamos do sepultamento de Sara. Agora Abraão já sabe que está perto de ser recolhido e ele se preocupa agora é o seguinte, meu filho, e o futuro dele? Como é que ele vai continuar caminhando com Deus? E uma das coisas que ele entende que é primordial é o seguinte, ele não pode voltar para a minha terra, e a pessoa que estiver ao lado dele tem que ser alguém que o ajude, o auxilie e que contribua para que ele continue nessa caminhada. Então, nesses 9 primeiros versos, nós temos Abraão comissionando o seu servo para buscar uma esposa para o seu filho. Abraão já estava avançado em idade. Abraão delega ao seu principal servo da casa a responsabilidade sob juramento de encontrar uma esposa para o seu filho. 2 condições. Não podia ser da filha dos cananeus. Abraão conhecia bem o costume dos povos, a cultura, a religião, o procedimento, os costumes, e ele sabia o seguinte, daqui não há como tirar alguém para que o meu filho se case e caminhe com Deus. Então não pode ser das filhas desse pessoal aqui. Tem que voltar lá para a minha terra, tem que ser alguém da minha linhagem. A ideia de colocar a mão debaixo da coxa era um costume antigo, que era um gesto de juramento, que significava uma maldição de esterilidade, era invocada sobre aquele que não cumprisse a promessa. Você não possa ter filhos se você falhar nesse juramento. E Abraão insiste que mesmo na possibilidade da tarefa não ser bem sucedida, o servo estaria desobrigado do voto, porém não poderia levar o seu filho de volta à terra da onde saiu. Então a primeira cena desse grande filme, nessa história de amor, é essa. Nós temos um pai preocupado com a vida do seu filho. Quantos pais aqui não se preocupam, não é? Nós temos um pai que, depois de muito tempo, de muita experiência, de muita caminhada com Deus, ele julga o seguinte, meu filho, para ele avançar, pelo menos estas coisas precisam já estar acertadas, precisam acontecer. Não somente um casamento que agrade a Deus, mas com uma pessoa que vai lhe contribuir a caminhada ou continuar caminhando com Deus. Dos versos 10 ao verso 14, nós temos o foco agora é o servo de Abraão.
e a preocupação dele. Ele tem uma tarefa difícil. Ele tem que encontrar uma esposa, mas ele quer que essa mulher seja de Deus. Não aquilo que ele achar melhor, mas a que Deus der. Então o que ele faz? Ele ora. Ele está diante de algo impossível, vamos dizer assim, ao seu alcance, ele ora. Os versos 10 ao verso 14, o servo se prepara para a viagem com os dotes e presentes e foi em direção à cidade de Naor, irmão de Abraão. Lembra no final do capítulo 22? É falado da linhagem de Rebeca. O servo de Abraão roga a Deus que lhe ajude em sua tarefa. Propõe um termo que lhe serviria de confirmação de que o Senhor estava de fato lhe auxiliando em toda a sua tarefa. Ele diz o seguinte: a mulher que me der de beber, e der de beber aos meus animais, eu vou entender que essa veio de Deus. Isso não é incredulidade. Isso não é, vamos dizer assim, olha, eu não confio que Deus possa fazer. No melhor das hipóteses aqui, isso é uma forma de entender o proceder de Deus. A melhor forma de distinguir a ação de Deus. Ele estava do lado de fora da cidade já, da cidade do irmão de Abraão, Naor. Ele estava junto ao poço e rogou que pudesse discernir a sua vontade. No verso, ele diz o seguinte aqui no... deixa eu ver aqui. No verso 14. Dá-me, pois, que a moça que eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e terei de beber aos camelos, seja aqui, designasse. Esse é o foco. Ele está preocupado com a mulher que Deus designou. Terceiro, Deus responde o servo de Abraão. Primeiro, ele tem a sua responsabilidade dada por Abraão. Depois ele entende que é algo que só Deus pode ajudar. Deus ajuda. Deus responde. Deus age. Os versos 15 ao verso 27 é o encontro dele com a mulher. Enquanto ele orava, no verso 15, diz assim, considerava ele ainda. Quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro no ombro, pela providência de Deus, ou pela sua providência, Deus causa com que o servo de Abraão e Rebeca se encontrem. E acontece do jeito que ele tinha pedido para Deus. Senhor, desse jeito eu vou entender que é a tua vontade, não a minha vontade. É a tua direção, não a minha direção. Rebeca atende às direções solicitadas pelo servo de Abraão a Deus, dando de beber aos camelos. O servo agradece ao Senhor por sua bondade e em conduzir-lhe até os parentes de Abraão. Então até aqui o servo ele consegue perceber a mão de Deus. A penúltima parte dessa história, que vai do verso 28 ao verso 60, Deus não somente respondendo ao servo de Abraão, mas Deus finalizando toda a situação com a família de Rebeca. Então, uma parte mais extensa. Rebeca volta sozinha para casa. Ela chega na sua casa e ela conta toda a história. Ela diz tudo o que aconteceu, verso 28. E a moça correu e contou aos da casa de sua mãe todas essas coisas. Labão, aqui nós já temos um traço da pessoa dele. Sabe quem é esse Labão no futuro, né? Quem que vai se encontrar com ele depois de novo? Jacó, por causa das filhas. E aqui nós já vemos um traço de deixa eles ficar mais 10 dias. E lá com Jacó e as meninas, não, toma essa, depois toma outra. Nós temos uma inclinaçãozinha. Isso. Labão, irmão de Rebeca, vem ao encontro do servo junto à fonte, primeiro porque ele viu os presentes. Ficou muito animado com os dotes. Deixa eu lá conhecer esse homem. Traz ele para cá, por que você deixou ele lá? O servo é recebido generosamente na casa de Labão, porém mesmo diante da generosidade não se desviou da prioridade. Ele vem até a casa, os animais são servidos, um banquete é preparado. O servo, ele pensa assim, bom, já encontrei, agora eu vou descansar. Não. Enquanto ele não
terminasse a sua tarefa, ele não iria sossegar. Ele sabia que era moça, mas ainda não tinha uma confirmação dos familiares. Ele sabia que aquela era mulher, mas ainda ele não ouviu um sim completo da família. Então o servo conta como o Senhor abençoou Abraão, ele conta de novo toda a história, tanto de Abraão como de como ele encontrou Rebeca, e aí ele pede aos familiares: é da vontade de vocês? Vocês permitem que ela se case com o meu Senhor? O que eles dizem? Isto procede do Senhor. Nada temos contra isso. Que ela se case. O servo depois entrega presentes a Rebeca, como aos parentes, e tanto ele como seus homens comem e bebem com a família, dormem um pouco, de madrugada o servo está determinado a fazer o quê? Já voltar. Os familiares chegam e dizem: não, fica mais uns 10 dias, eu até entendo, né? Você, da noite para o dia, perder a sua filha de dentro de casa, né? Mas eles falaram o seguinte: então vamos ouvir a moça decide ir, e eles saem. E aí do verso 61 a 67, nós temos o casamento, né? Nós temos ela vindo com as suas moças, Isaac vindo do campo, da sua atividade de meditação. Isso já mostra um pouco do caráter piedoso dele. Ele vem do poço de Beer-la-Roi, de onde Deus poupou o seu irmão mais velho, Ismael. Aí Agar estava lá, ela chora, né? E Deus vem e trabalha com eles. E quando ela entende, ou ela descobre que é Isaac que está a caminho, ela se cobre com o véu, um sinal de pudor. Só os olhos ficavam à vista. Isaac a recebe, eles se casam ali, né? Vamos dizer assim, há um período aqui encurtado ou resumido de todo o procedimento da festa, da cerimônia. Só diz que ele a recebe, ela entra na tenda de Sara, dando a entender que ela se torna matriarca da família, né? A mulher representante ali da família. Isaac a ama e ela se torna um consolo para Isaac depois da morte de sua mãe. Tentei me focar nos pontos principais, é uma história longa, mas é uma história bonita. Lembra no início? Ouvindo essa história, uns vão dizer muita coincidência, outros vão dizer que foi o destino, outros vão dizer é a mão de Deus. É a mão de Deus que criou isso tudo. Então o que a gente pode tirar de verdade que serviria tanto para o povo de Israel que recebeu esse escrito primeiro, quanto para nós hoje, para nosso dia a dia, para a nossa vida? Primeiro, o povo da aliança. Quando eu digo povo da aliança, estou falando do crente, daquele que confia em Deus, daquele que faz parte da nova aliança, aquele que assume um compromisso com Deus através da pessoa de Jesus. O povo da aliança, o cristão, depende de Deus. Não somente nas grandes decisões, mas até nos pequenos detalhes que podem mudar a sua vida. A primeira coisa que esse texto nos mostra é o seguinte: como que é depender de Deus? Às vezes nós incentivamos os outros: olha, você precisa depender de Deus. E quando chega a nossa vez de depender de Deus? E quando chega a sua vez de pregar para você mesmo: olha, dependa de Deus agora. Não faça nada. Espere Deus agir. O povo de Deus, ele depende dele. Não somente nas grandes decisões, mas até nos pequenos detalhes. A preocupação de Abraão era de certificar que o seu filho continuasse nos mesmos passos que ele. E uma esposa dos filhos dos cananeus, como também voltar para a terra de onde saíra, seria uma decisão que transformaria a vida de Isaac, porém para pior. Isso daqui é uma preocupação lícita de todo pai, de toda mãe. Quem vai casar com meu filho? Quem vai casar com a minha filha? Não é? Nós podemos ver certas questões externas, mas há outras coisas que nós não podemos ver, que nós não podemos discernir. E ainda que o servo chegasse lá e visse várias moças, bonitas ou feias, ou interessadas em ajudar ou não, ele estava numa situação de que ele não podia fazer nada.
Abraão não poderia fazer uma viagem, Abraão não poderia entrevistar ninguém, conversar com os familiares. Abraão estava limitado também, ele tinha um servo que iria, vamos dizer assim, representá-lo nessa jornada ou nessa necessidade familiar. Mas aqui há uma situação em que eles dependeram de Deus, tanto Abraão quanto o servo. A preocupação de Abraão era o seguinte: quem vai casar com o meu filho? A preocupação do servo era maior: como é que eu vou saber quem é a pessoa? Como é que eu vou identificar? Como é que eu vou ter certeza de quem é essa pessoa? A preocupação do servo de Abraão era nos pequenos detalhes, que também poderia no final fazer muita diferença na vida de Isaac. Nós temos duas pessoas aqui que não têm o que fazer por elas mesmas. O que fica evidente é o seguinte: viver aliança com Deus significa conduzir sua vida em fidelidade a Deus e na dependência de Deus. Quando você pensar o seguinte: eu tenho uma aliança com Deus, naturalmente a nossa inclinação é pensar nos benefícios que nós temos disso. O que isso resulta para mim? O que eu ganho com isso? O mundo hoje gira em torno disso. Tudo que nós vamos fazer é: o que eu vou ganhar com isso? Liga alguém para oferecer cartão para você, você já desconfia porque você sabe que você não vai ganhar nada. Né? Esses dias aí estavam me ligando para fazer assinatura de TV por assinatura. Não quero. Mas o senhor vai ter vantagem disso, e quando você vai calcular, eles tiram de um e põem no outro. Se você vai fazer qualquer coisa, qualquer negócio, tudo nós somos naturalmente inclinados para isso. No que isso vai ser proveitoso para mim, mas na ideia de relacionamento com Deus não é nós, não se trata de nós em primeiro lugar. É como que isso é proveitoso para Deus. Como que o que estou para fazer é proveitoso para Deus. Uma segunda questão. Primeiro, enfatizando. Um dos pontos que nós podemos enfatizar, que o povo de Israel não teria problema de ver, que nós também não devemos deixar passar batida, é isso. Caminhar com Deus significa que fidelidade e dependência andam juntos. Você espera nele, e no esperar você não muda o seu padrão em relação ao compromisso e aos termos que você tem com ele. Uma segunda questão é o significado de dependência. Dependência significa que Deus, e somente Deus, pode dar bom termo em nossa caminhada cristã. Quem pode te ajudar? Deus, e mais ninguém. De um lado, temos duas pessoas preocupadas em proceder com fidelidade a Deus, uma para com o outro, né, do servo para com Abraão e do servo para com o seu senhor Isaac, enquanto nos bastidores da história temos Deus conduzindo todas as coisas. Nós vemos Deus arranjando todas as coisas. Depender de Deus significa que você está sujeito a Ele e necessita de que Ele te auxilie para que tenha sucesso em sua vida. Só busca viver na dependência de Deus aquele que é fiel a Deus. Então, nessa altura, uma das coisas que nós devemos considerar é isso. Nós falamos de dependência, mas o quanto que nós experimentamos isso? O quanto que de fato nós fazemos como Pedro fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quanto que nós olhamos para tudo que está ao nosso redor e deixamos de lado para olhar somente para Deus e esperar que Deus trabalhe em nosso favor. Como é possível ver essa relação de dependência e fidelidade no texto? Então vamos olhar aqui algumas questões. Primeiro, o foco não é meramente a felicidade de Isaac, mas a fidelidade de Isaac. Talvez você possa... Não, Abraão estava preocupado com que seu filho fosse feliz. Eu chego ao final do texto e penso o seguinte: Abraão estava preocupado com que Isaac continuasse fiel a Deus. Não somente uma mulher que lhe fosse uma boa esposa e que lhe proporcionasse momentos felizes no casamento um para o outro, mas alguém que não prejudicasse a fidelidade de Isaac a Deus. Alguém que não contribuísse para que aquela cena no final da passagem deixasse de acontecer. Isaac saiu a meditar no campo. E nós sabemos que isso pode acontecer. Lembra da história de Salomão?
o que foi o final de sua vida? Como que as mulheres causaram tanta influência sobre ele ao ponto dele construir templos para os deuses delas? O problema não é a mulher em si, o ser feminino. Não é isso. Poderia ser um homem do outro lado. Mas a ideia é, isso vai contribuir ou não para que a caminhada fiel a Deus continue? Abraão não estava preocupado com a felicidade de Isaac, mas a sua fidelidade. Como a próxima geração poderia se manter fiel a Deus, voltando para a terra de onde saíra, ou casando com uma das filhas dos cananeus? Lembre, o povo recebe esse livro entrando na terra de Canaã. Abraão viveu na terra de Canaã, mas o povo lá de Moisés, não. Eles saíram do Egito e estavam vindo para essa terra. O que esse texto serve é o seguinte: vocês precisam entender que este povo, a terra para onde vocês estão indo, não se deem, não se casem com eles. E na lei levítica, muito vamos dizer assim, dos preceitos, dos mandamentos ali delineados, são justamente para protegê-los dessa influência cultural. Não aprendam o costume dos povos da terra onde vocês passam a possuir. Não se sujeitem. Depois de um tempo eles não observam, começam a adorar a Moloque, começam a sacrificar nos altos e vai toda aquela degeneração espiritual por causa do envolvimento. Mas aqui nós já vemos um princípio sendo estabelecido, de que eles não deveriam se misturar. A segunda questão do aspecto da confiança, eles confiaram em Deus e não em si mesmos. O que isso significa? Abraão não confiou na sua fama e nem o servo se valeu da fama do seu senhor para conseguir uma esposa para Isaac. E eles nem confiaram nos seus recursos. Abraão era um homem riquíssimo. Labão se interessou, mas Rebeca não se sentiu, vamos dizer assim, nós não temos nenhuma indicação de que aquilo mexeu com ela. O que eu estou querendo dizer com isso? Tem coisas, vamos dizer assim, não é que tem coisas. Nós não podemos usar de recurso, fama e poder para trazer a vontade de Deus à tona na nossa vida. Tá bom. Deus abençoe lá, irmão. Quantos de nós somos tentados, diante de uma decisão, ou uma situação, em achar que aquilo vai dar certo por causa de algo que nós temos ou somos? Ao invés de Deus. Se eu chegar e falar quem eu sou, isso vai acontecer. Ou se eu chegar e fazer ou dar o que eu tenho, isso vai acontecer. Ou às vezes, às vezes é o contrário. Nós achamos que as coisas não vão dar certo porque nós não somos alguém, ou porque nada temos para fazer com que as coisas mudem. Aqui está uma prova clara de que fama e poder não chegam aos pés da mão de Deus. Nem o ter e o não ter. Dependência de Deus significa que você sabe piamente, confia piamente. Só Deus pode dar bom cabo ou levar a bom termo das coisas que você precisa. Nem o que eles eram, menos ainda o que possuíam, poderia resultar no que aconteceu. O poder não estava nas mãos deles, mas nas mãos de Deus. Uma terceira questão sobre dependência aqui. Quem ora também vigia. O servo orou. Depois que o servo se separa de Abraão, ele para num determinado ponto e ele sabe que está diante de uma questão muito difícil, muito delicada, impossível para ele. Ele ora. Senhor, e tal, e tal, e tal. E no meio da situação, ele está vigiando para perceber o mover de Deus, para perceber a ação de Deus. Olha o verso 21. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Irmãos, oração não é oração se não tiver vigilância. O que isso significa? O que eu quero dizer com isso? Não basta você parar num determinado ponto da sua vida e dizer palavras para Deus e virar as costas
e não continuar ativo em oração, em percepção espiritual. Tipo, olha, eu preciso de algo, eu preciso que Deus me ajude nisso. Eu vou orar, mas eu não vou prestar atenção nos meios ou nos lugares onde isso poderia acontecer. O servo, ele ora, mas ele observa atentamente porque ele não quer se enganar. Quantas e quantas pessoas eu já encontrei com problemas difíceis, que no início, quando elas vinham conversar, o seguinte: olha, no início eu pensava que era vontade de Deus. Eu imaginava que era a direção de Deus, mas depois eu descobri que não era. Lógico que a culpa não é de Deus. Deus não engana ninguém, mas a falta de vigilância pode custar caro. Decisões são tomadas a fim de que o relacionamento com Deus não seja abalado. Quando o servo sugere para Abraão o seguinte: olha, e se não der certo? E se eu não encontrar a moça? E se a família não quiser que ela venha? Eu levo seu filho de volta? Vamos voltar para a terra dos caldeus? Vamos voltar lá para onde nós estávamos? Olha a resposta de Abraão no verso 6. Cautela. Não faças voltar para lá, meu filho. Decisões são tomadas a fim de que o relacionamento com Deus não seja abalado. E a nossa parte é desempenhada na bondade de Deus. A nossa responsabilidade é feita na expectativa de que Deus nos agracie com bondade. Olha, por exemplo, o verso 12, quando diz o seguinte: ó Senhor Deus, meu Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e use de bondade para com o meu Senhor Abraão. Olha o verso 14. Olha o verso 14 no final. E nisto verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Olha o verso 27. Bendito seja o Senhor Deus do meu Senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade do meu Senhor. Quanto a mim, estou no caminho, e o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu Senhor. Não retirou a sua benignidade. Terceiro, não há como experimentar a vontade diretiva de Deus sem oração. Nós já conversamos muito sobre isso, e que você pode estar dentro da vontade permissiva de Deus, mas não colher bênçãos, mas colher os frutos da sua própria vontade. Ou você pode estar dentro da vontade diretiva de Deus e ser abençoado. Não há como você experimentar a direção de Deus sem oração. Não há como você estar no centro da vontade de Deus sem oração. E esse é um ponto crucial entre o que você quer e o que Deus quer. Quem ora de fato, quem vigia de fato, está preocupado com o que Deus quer. O foco não é entre sua responsabilidade e a soberania de Deus, mas entre desfrutar da bênção e da bondade de Deus. E é importante ressaltar que o sucesso está ligado àquilo que buscamos dentro da vontade de Deus. Esse texto aqui, ele é um ponto de partida para todas as áreas da nossa vida. Não somente para o casamento. Não somente para quem serão as pessoas ou com quem meus filhos se casarão. Não somente isso, mas para todas as áreas da vida. A questão que deve ser considerada por aqueles que buscam a direção de Deus para questões da vida não é se Deus haverá de guiá-lo a um parceira correta, mas qual o valor que terá para Deus tal casamento? Qual o valor que terá para Deus se eu entrar nesse emprego? Qual o valor que terá para Deus se eu mudar para essa cidade? Qual o valor que terá para Deus? Deus é trazido em primeiro lugar. E para a gente terminar aplicando o texto aqui. O que nós vamos fazer com esse texto, então? Para você que pelo Evangelho tem uma aliança com Deus por meio de Jesus Cristo, você que atendeu ao chamado de Deus para caminhar com Ele, lembre-se disso. Sua prioridade é agradar a Deus em tudo. Uma aplicação desse texto é o seguinte: nossa prioridade é agradar a Deus em tudo, até o último momento da nossa vida. Abraão estava às portas de ser recolhido.
E a sua preocupação ainda era o seguinte: como posso agradar a Deus até aqui? Como que meu filho pode continuar caminhando com Deus? Como eu posso ajudar meu filho a continuar caminhando com Deus? Como posso ver de forma que fique evidente a minha fidelidade a Deus? 3 palavras: ore, vigie e adore. É o que nós vemos nesse texto. Ore a fim de conhecer e ser confirmado na vontade de Deus. Foi o que o servo fez. Ele orou: Senhor, qual é a que o Senhor designar? Eu preciso dentro da tua vontade. Vigie, a fim de não se desviar da sua vontade. Ele estava atentamente observando para saber se ela de fato era o que o Senhor designou. Adore quando perceber que cumpriu a vontade de Deus. Quantas das vezes o servo bendiz a Deus e adora a Deus por ter visto Deus agindo em sua vida? Mas, para você que não tem uma aliança com Deus, para você que não nasceu de novo, assim como Deus providenciou uma esposa a Isaac, uma necessidade para que o plano de fazer Isaac uma grande nação viesse a acontecer, eles não poderiam fazer isso por eles mesmos. Da mesma forma, Deus providenciou para você um Salvador. Você não pode salvar a si mesmo, mas Deus pode. Deus providencia para os seus servos o meio de continuarem caminhando com Ele. E Deus providencia para aqueles que ainda não são servos dele o meio de se tornarem servos do Senhor. Vamos orar. Pai, obrigado pela passagem que pudemos meditar nesta manhã. Uma palavra que muitas vezes dizemos os outros e pouco refletimos às vezes para nós. O que é depender do Senhor de fato? O que é ter uma vida cuja prioridade é o Senhor? Nas grandes e nas pequenas decisões, como que a nossa decisão pode afetar a nossa caminhada contigo? Nos ajude, Senhor, a caminharmos como esse servo, em oração, em vigilância e também em adoração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe e até a noite, se o Senhor.